Queridos, nós queremos trazer uma palavra nesse dia, agora à tarde, logo mais no segundo culto de hoje. E eu gostaria que você se atentasse a esse vídeo que nós vamos iniciar por ele nessa hora. Se atente bem a esse vídeo, ele tem uma mensagem muito legal para trazer para mim e para você. Amém? Pode soltar. Você já parou para pensar no poder que uma única decisão tem de mudar completamente a sua vida? Pense comigo. Onde você estaria agora se tivesse tomado decisões diferentes no passado? Se tivesse escolhido outro curso, outro emprego, ou se tivesse se mudado para outra cidade? A verdade é que nossas vidas são moldadas pelas decisões que tomamos todos os dias, desde as pequenas escolhas, como que horas acordar, até as grandes decisões que definem nosso caminho. Mas aqui está o ponto interessante. Muitas pessoas vivem suas vidas no piloto automático, deixando que as circunstâncias decidam por elas. Ficam esperando o momento perfeito, as condições ideais, e acabam perdendo oportunidades valiosas. Você sabia que, segundo pesquisas, uma pessoa toma em média 35 mil decisões por dia? Isso mesmo, 35 mil. E cada uma delas, por menor que pareça, tem o potencial de criar um efeito dominó em sua vida. Vou te contar uma história real. Conheci um jovem que trabalhava como entregador de comida. Ele estava insatisfeito com sua situação, mas continuava na mesma rotina, dia após dia. Até que um dia ele tomou uma decisão: usar parte do seu tempo livre para estudar programação. Hoje, 3 anos depois, ele trabalha como desenvolvedor em uma grande empresa de tecnologia. Foi uma única decisão que mudou completamente o rumo da vida dele. E sabe qual foi o segredo? Ele não esperou ter certeza absoluta. Ele não esperou o momento perfeito. Ele decidiu agir. O poder da decisão não está em sempre fazer a escolha certa, mas em assumir o controle da sua vida. É melhor tomar uma decisão e aprender com os resultados do que ficar paralisado pelo medo de errar. Mas atenção, decisão sem ação é apenas uma intenção. Não basta decidir que vai mudar de vida, começar uma dieta ou aprender algo novo. É preciso agir consistentemente após a decisão. Aqui estão 3 princípios fundamentais para tomar melhores decisões. Primeiro, seja consciente. Pare de tomar decisões no automático. Reflita sobre suas escolhas e suas consequências. Segundo, assuma responsabilidade. Pare de culpar as circunstâncias ou outras pessoas. Você é o protagonista da sua vida. Terceiro, mantenha o foco no longo prazo. As melhores decisões nem sempre trazem resultados imediatos, mas constroem um futuro sólido. Lembre-se, cada momento de decisão é uma oportunidade de mudança. Você pode continuar no mesmo caminho que está agora, ou pode escolher uma nova direção. E a primeira decisão que você precisa tomar é: vai continuar deixando a vida te levar, ou vai assumir o controle do seu destino? A escolha, como sempre, é sua. E essa decisão pode ser o primeiro passo para uma transformação extraordinária. Amém? Esse vídeo ele fala sobre o poder da decisão e é justamente o nosso tema de hoje, queridos. Tome nota aí, por favor, daquilo que você puder. O poder da decisão. Aleluia! Você pôde ver, através desse vídeo, algo que eu particularmente fiquei muito surpreso, mas realmente, de acordo a pesquisas do The Wall Street Journal, o ser humano, principalmente o adulto, ele toma em média por dia 35 mil decisões. É muita coisa. São muitas decisões que a gente toma ao longo de um dia, irmãos. Agora calcula isso por mês, Vitor, por ano. Quantas decisões a gente não toma na vida? Essas decisões podem variar de escolhas simples e automáticas e decisões mais complexas, como por exemplo, decisões simples e automáticas. Escolher o que vestir. Alguém fez essa escolha antes de vir para o culto? Você abriu o seu guarda-roupa e olhou e disse:
com que roupa eu vou hoje? O que vestir? O que comer no café da manhã? Uma dona de casa que o diga, irmãos, que faz comida todo dia, o dia todo. Às vezes, quando a minha mãe está conosco, ela pergunta: o que é que vocês querem comer hoje? Porque eu não aguento mais decidir o que é que eu vou fazer, ou não sei o que é que eu vou fazer. Diz: mãe, o que a senhora fizer para mim tá bom. Mas o ser humano, queridos, nós, né, vamos tomando muitas decisões. Que caminho eu vou pegar para ir para o trabalho? Que caminho eu vou pegar para ir para a igreja? Eu particularmente tomo essa decisão todo dia. Às vezes, dependendo de onde eu estou, eu vou para casa pela Ponte Nova ou pela... Aqui não é nova, né? Na verdade é a ponte do Itacaiunas ou a ponte da Ana. E são muitas as decisões que a gente vai tomando. Essas são simples e automáticas. E uma dessas decisões, algumas pessoas, que provavelmente você saiba quem são, elas eliminaram a decisão do que vai vestir, para facilitar o seu dia a dia, para facilitar a sua vida, porque também acredita-se que quanto mais decisões a gente toma no dia, mais energia a gente gasta, irmãos, mais força a gente emprega nisso. Então algumas pessoas, como o dono da Apple, como Mark Zuckerberg, eles tomaram uma decisão na vida deles: eu não vou mais gastar o meu tempo e a minha energia decidindo o que é que eu vou vestir. Eu vou usar um tênis, uma calça jeans e uma camiseta preta. Quem tomou essa decisão foi o Steve Jobs. Eu não vou gastar energia escolhendo o que é que eu vou vestir. Eu vou calçar um tênis, uma calça jeans e uma camiseta preta todo dia. Alguém poderia olhar para o Steve e dizer assim: esse cara é mesquinho, é mão de vaca. Não, irmãos, foi uma decisão que ele tomou, de não querer tomar decisões do que vestir. Que eu particularmente aplaudo uma decisão dessa. Eu estou para decidir isso também. O dono do Facebook fez a mesma coisa. Eu vou usar um tênis, uma calça jeans e uma camiseta cinza todo dia. Já que um escolheu preto, o outro cinza, se eu decidir, acho que vai ser um marrom, né? Um marronzinho. Mas realmente, irmãos, ao longo da nossa vida, do nosso dia, na verdade, a gente vai tomando muitas decisões. Decisões mais complexas. Decidir sobre a carreira já é uma decisão mais complexa. Que carreira eu vou trilhar? Como o vídeo nos falou, onde você estaria se você tivesse tomado a decisão de trilhar outra carreira? Onde você estaria? Se você tivesse tomado uma decisão de não ter vindo para Marabá, onde eu estaria? Se eu não tivesse vindo para Marabá 3 anos atrás, como eu estaria? São perguntas importantes. Perguntas sobre decisões sobre investimentos, relacionamentos. Como seria a minha vida se não fosse casado com a Fernanda? Eu tive outras opções de casamento. Eu tive outras pessoas a escolher. E na verdade todo solteiro tem essa decisão. Tem um solteiro aí perto de você? Todo solteiro tem essa decisão a tomar. Se você está solteiro hoje, você pode casar com qualquer pessoa que você escolher. É uma decisão que você tem que tomar. Agora, a pessoa que você escolhe, ela vai basicamente fazer parte do futuro que você vai viver. Quem está me entendendo, diga amém. Relacionamentos e etc. O número de decisões tomadas por dia pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do estilo de vida, da rotina,
da complexidade das tarefas diárias. Apesar de muitas decisões, algumas serem automáticas, elas têm um impacto significativo no nosso dia a dia e no nosso bem-estar geral. Queridos, cada decisão que nós tomamos, ela fará parte do nosso futuro. A decisão que eu tomo hoje, ela vai afetar o quê? O meu futuro. Amém? Tomar consciência das decisões que estamos tomando e buscar fazer escolhas mais assertivas pode melhorar a qualidade de vida e a produtividade, de acordo com estudos feitos. Ou seja, cada um de nós temos muitas decisões a tomar, da mais simples à mais complexa. E o que o texto acabou de nos dizer, irmãos, é que não é que nós tenhamos que ser assertivos em todas as decisões que nós tomamos. Pastor Carlos, eu tenho que acertar todas as decisões. Irmãos, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Mas o que o texto está dizendo para mim e para você é que nós precisamos nos concentrar e tomar as decisões e ser o mais assertivo possível. Acertar o máximo que a gente puder, porque isso vai gerar o quê? Um bem-estar para mim e para você, tanto no presente quanto no futuro. Aleluia. E falando em decisões, eu já falei aqui muitas vezes sobre as duas maiores decisões que um ser humano precisa tomar. A primeira e maior decisão do ser humano é qual? É a decisão de servir a Deus verdadeiramente. Essa é a maior de todas, irmãos. É maior do que a decisão sobre a carreira, sobre investimentos e etc. Ela é a maior. Vem em segundo lugar, a segunda maior decisão do ser humano: a escolha do seu cônjuge. É a decisão de que cônjuge você vai escolher para ser o seu marido ou a sua esposa, até que a morte os separe. Pastor Carlos, dessa aí eu estou livre, eu vou pedir para Deus decidir para mim. Negativo, Ele não vai. Deus tem mais o que fazer do que estar decidindo quem é que vai casar com quem. Às vezes tem gente que pensa que é o pastor da igreja também que decide. Deus me livre e guarde. Eu mal tomei a minha. Pastor, eu quero decidir com qual daquelas moças eu caso. Aqui o senhor decidir, eu caso. Digo, poxa, tu não vai casar nunca. Tu vai morrer solteiro, fazer um celibato. Que eu nunca vou tomar essa decisão por ninguém, irmãos, nem pelos meus filhos. Sabe o que é que eu vou fazer com o Christian e com a Radassa? Orientar, até dar uma dor no ouvido deles, que Deus o livre. A orientação vai ser em cima, ó. Esse tipo de gente presta, esse tipo de gente não presta, esse tipo de gente aqui é mais ou menos. E eu vou orientar o máximo que eu puder os meus filhos, mas a decisão, quem vai tomar são eles. Então essa decisão da escolha do cônjuge não é de Deus, não é do pastor da igreja, não é do líder de célula, não é dos pais, é de cada um. É bem verdade que os pais abençoam a decisão do filho, mas a escolha é de cada um. Amém? Então, queridos, nós estamos falando aqui de muitas decisões. Decisões simples, decisões complexas. A primeira e a maior decisão, a segunda maior decisão na vida de um ser humano, conforme já falamos. Existe uma história de um jovem e um sábio. Esse jovem, ele queria testar esse sábio, e ele pegou um pássaro e colocou na mão. Ele colocou o pássaro na mão, se aproximou do sábio e disse assim: diz aí,
O pássaro está vivo ou está morto? E agora, irmãos? Ele queria testar o sábio. O sábio olhou para ele e disse assim: a decisão está nas tuas mãos. Ou seja, se o sábio falasse, o pássaro está morto, ele ia soltar o pássaro vivo. Errou, está vivo. Se ele falasse, o pássaro está morto, vivo, ele matava o pássaro apertando o pescoço e dizia: errou, está morto. E o sábio, fazendo jus ao nome, disse: a decisão está nas tuas mãos. É você quem decide o futuro desse pássaro. Queridos, e essa mensagem forte, ela também diz respeito a mim e a você. Algo que nós vamos ver no decorrer desta palavra é que decisões alheias, elas podem até afetar a minha vida, mas quando a decisão é tomada por mim, há uma probabilidade muito maior que eu seja afetado. Presta atenção. O Vitor está prestes a tomar a segunda maior decisão da vida dele. Que qual é? Casamento. Diz que quer casar. O Vitor está prestes a tomar a maior decisão da vida dele. E a Carol diz amém para isso. Irmão, se o Vitor e a Carol estiverem certos, não vai afetar a minha vida. Se eles estiverem errados, também não vai afetar a minha vida. Você sabia disso? Não vai afetar a minha vida. Vai afetar a deles, a do Rui, da Deusa, do pastor Naldo e da pastora Olívia. Não afeta a minha vida, mesmo eu sendo o pastor deles. Não afeta. Eu vou continuar sendo o pastor deles, orientando, amando, corrigindo e etc. O tempo que eu estiver aqui, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Você percebeu isso? Agora, quando a decisão é você que toma, a probabilidade de isso afetar você e quem está perto de você, ela é muito maior. Aleluia. Trouxe um exemplo aqui, só para deixar um pouco mais claro. Muitas vezes pensamos que nossa vida é determinada por circunstâncias externas. Às vezes a gente pensa isso. A nossa vida é determinada por circunstâncias externas, pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu estou desse jeito por causa do pastor. Eu estou desse jeito por causa do meu vizinho. Eu estou desse jeito por causa do prefeito da cidade, do presidente do Brasil. Não, irmãos. É bem verdade que uma decisão tomada por uma autoridade, ela também pode afetar muita gente. Ele está no topo. A decisão que ele toma chega aqui em mim e em você. Mas muitas vezes a gente quer bater nessa tecla. A minha vida está desse jeito. Era para mim estar melhor, mas está assim por conta da decisão do meu primo. Opa, peraí. O que é que decisão foi essa que o teu primo tomou que te afetou? Que decisão foi essa que o teu patrão tomou que afetou você? E prejudicou talvez tua vida? No entanto, a verdade bíblica nos revela que somos, em grande parte, arquitetos do nosso próprio destino. Diga comigo, eu sou arquiteto do meu próprio destino, através das escolhas que eu faço. Isso é uma verdade, irmãos. Você é o arquiteto da tua vida, assim como eu sou o arquiteto da minha vida. Hoje eu sou fruto das decisões que eu tomei lá atrás. Amanhã eu serei frutos de decisões que eu tomo hoje.
Eu e você precisamos hoje olhar para a nossa vida e entender isso. Hoje eu sou, ou eu estou vivendo, a realidade de decisões que eu tomei lá atrás. Foi você que tomou a decisão. Se ia estudar ou não, se ia se capacitar ou não, se ia se dedicar a alguma coisa ou não. São decisões que cada um toma. Você sabe o que foi que um colega meu de caminhada cristã decidiu há uns 20 anos atrás? Ele tomou a seguinte decisão, irmãos, presta atenção. Ele disse: Jesus está voltando. Sendo que Jesus está voltando, eu vou estudar para quê? Sendo que Jesus está voltando, eu vou me esforçar com escola. Para quê? Jesus vai voltar e vai levar todo mundo. Aí ele tomou uma decisão: não mergulhar nos estudos, não mergulhar numa profissão melhor. E hoje ele colhe frutos da decisão que ele tomou há 20 anos atrás. Quem está entendendo, diga amém. Qual a decisão que você tomou lá atrás? Hoje você está vivendo o fruto dela. Qual a decisão que você está tomando hoje? Ela vai dizer o que fruto você vai colher amanhã. Pastor Carlos, tem como o senhor plantar e eu colher? Não. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino, através das escolhas que nós fazemos. A decisão como um ato de fé. O texto bíblico que nós iremos ler, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Você pode abrir, acessar a sua Bíblia, ou acompanhar através do telão. Quem encontrou, diga amém. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Palavras de Josué, um líder militar e espiritual da nação de Israel que sucedera a Moisés. Queridos, no contexto de Josué 24:15, nós vemos alguém tomando uma decisão fortíssima. Josué está diante dos israelitas, tomando a maior decisão na vida de um ser humano. Presta atenção, 3 pontos importantes dentro desse versículo. Olha, a fala de Josué enfatiza uma escolha pessoal. A fala de Josué enfatiza uma escolha pessoal. A frase, escolhei hoje a quem sirvais, coloca a responsabilidade da decisão diretamente sobre os ouvintes. Josué olha para o povo e diz assim: escolham hoje quem vocês vão servir. Josué, nesse momento, ele está jogando a responsabilidade para cada pessoa. Ele não está dizendo, eu vou escolher por todo mundo. Não, escolham hoje. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Não é uma sugestão, mas é um chamado a uma ação. Tenham uma iniciativa, tomem a decisão de vocês. 2, destaca uma urgência. Lembra que o versículo diz o quê? Escolham hoje. Urgência. A fala de Josué foi enfática. Decidam hoje.
Escolham hoje a quem vocês vão servir. E tem muita gente deixando essa decisão para o mês que vem. Tem muita gente deixando essa decisão para o outro ano. Aí entra aquela história, né? A pessoa, ela recebe um convite para tomar uma decisão como essa, proposta por Josué. Aí ela não quer tomar no final do ano, porque tem as festas de virada de ano, né? Ela não quer tomar em fevereiro, porque tem um carnaval. Ela não quer tomar no meio do ano, porque tem as festas juninas. Ela não quer tomar em setembro, porque tem o verão. Aí vai tomar que dia, Leia? Que dia é que essa pessoa vai tomar uma decisão? Aí entra ano, passa ano. Aí tem uns protelando, dizendo: quando eu casar eu tomo essa decisão. Quando o meu primeiro filho nascer eu tomo essa decisão. Quando o meu primeiro neto Ah, meu Deus do céu. Mas a convocação foi urgente. Decidam hoje. Queridos, existem decisões que dá para a gente tomar amanhã. Inclusive isso é sinal de prudência. Nem toda decisão eu preciso tomar na bucha. Não, então eu vou decidir agora. Não, calma. Respira. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tem decisão que tem que ser hoje, igual essa aqui. Tem decisão que dá para esperar para depois do culto, sim ou não? Tem decisão que dá para esperar para amanhã. E assim sucessivamente, irmãos. Eu tenho que avaliar as situações. Eu já precisei tomar decisões aqui que eu tive que esperar o culto acabar, para não prejudicar alguém ou não me prejudicar. Não, vamos aqui, vamos se abraçar e vamos se alegrar, vamos louvar e vou pregar e aleluia. E depois do culto eu tomo a decisão que tem que ser tomada. Eclesiastes capítulo 3. Mas eu preciso avaliar a decisão urgente que eu tenho que tomar, irmãos. Existem decisões que são urgentes. Inclusive, dependendo da profissão de alguém, ele precisa tomar decisões urgentes, porque até a vida de outras pessoas estão nas suas mãos. Um médico, por exemplo. Existem certas situações, numa mesa de cirurgia, irmãos, que um médico precisa tomar decisões urgentes, velozes, porque tem uma vida na mão dele ali. E tantas outras, na área militar, e tantas outras que eu poderia citar aqui. Decisões urgentes. Escolham hoje. 3. Apresenta opções claras. Josué não deixou ninguém no escuro. Ele expôs as alternativas: servir a Deus ou a outros deuses. Isso ilustra que a vida é cheia de escolhas fundamentais, com consequências distintas. Olha as opções que Josué deu. Escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses dos seus antepassados, da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Mas eu decido servir ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus Senhor dos céus e da terra. Ele tinha 3 opções. Decidam hoje se os deuses dos seus antepassados, os deuses dos amorreus, mas eu. E quem? A minha família. Opa! A decisão que o sacerdote toma afeta a sua casa. A decisão que Josué tomaria afetaria a família dele. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando a Bíblia fala família, ela também está falando descendência. Ela também está falando geração. É como o pastor Nonato diz: a decisão que nós tomamos hoje pode afetar alguém que nem nasceu. A decisão que eu tomo hoje
pode afetar alguém meu que nem nasceu, irmãos. Daqui uns dias eu serei avô. Amém? Diz amém aí, meu filho vai casar, minha filha vai casar bem, em nome de Jesus. Mas a decisão que eu tomo hoje, irmãos, de servir a Deus, vai afetar até os meus netos, que nem nasceram. A decisão que eu tomo hoje, afeta a minha nora, que eu nem conheço. A decisão que eu tomo hoje, afeta o meu genro, que eu ainda vou conhecer, talvez daqui uns 25 anos. Um dia eu vou olhar no olho do meu genro, e ele vai olhar para mim e vai dizer: o meu sogro é um homem de Deus. Me ajuda, diz amém aí. E por causa da decisão do meu sogro, os meus filhos, que são netos dele, também serão homens e mulheres de Deus. Você está entendendo, queridos? Olha a potência de uma decisão na nossa vida. Agora, bem como se eu errar em uma decisão, a minha casa vai pagar. Diga misericórdia. Se eu errar em uma decisão, o Christian vai pagar, a Radassa vai pagar, Fernanda vai pagar. Vai afetar muita gente. Se eu errar em uma decisão hoje, irmãos, até vocês que são minhas ovelhas podem pagar. Essa era a hora de gritar misericórdia. Se o pastor Nonato errar numa decisão, nós aqui em Marabá vamos pagar. É por isso que a gente sempre fala: ore pelos seus pastores. O maior presente que você pode entregar para um pastor, uma pastora sua, seu, são as suas orações, para que o Senhor nos firme na obediência, para fazer aquilo que é certo, para nos livrar do erro, nos livrar da queda. Amém? A Bíblia está repleta de exemplos de como decisões marcaram a vida de indivíduos e de nações. Pensem em Josué, quando disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaração poderosa. Josué não esperou que as circunstâncias mudassem. Ele tomou uma decisão firme e inabalável. E essa decisão impactou não apenas a sua vida, mas a de toda a sua família. Queridos, nós precisamos tomar decisões como Josué. Como foi a decisão dele? Diga após mim, por favor: firme e inabalável. As nossas decisões precisam ser firmes, precisam ser inabaláveis, principalmente quando a gente tem o direcionamento do Senhor, que a decisão que está sendo tomada é a decisão certa, é a decisão assertiva, como a decisão tomada por Josué. A decisão de servir a Deus precisa ser uma decisão firme, precisa ser uma decisão inabalável. Algumas pessoas, irmãos, já tomaram ou tomam essa decisão como Josué. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, mas não é uma decisão firme. Semana que vem a pessoa mudou de ideia. Parece que eu não quero mais servir a Deus. Eu queria semana passada, na hora que tocou aquela música lá, que eu me emocionei. Então foi uma emoção. Tem gente que entrega a vida para Jesus e toma a decisão de servir a Deus como Josué num congresso. No congresso tem muita coisa diferente, né? No congresso tem um pregador de fora. No congresso tem mais iluminação. No congresso tem uma pista de LED por aqui. No congresso tem umas caixas de tirar foto ali por trás.
De repente a pessoa se empolga com a estrutura, ou se empolga com o que é gerado através de algum elemento, e diz assim, não tem outro lugar para mim não, é aqui mesmo, eu vou entregar minha vida para Jesus. Só que o congresso acaba sábado à noite, irmãos. O congresso acaba sábado à noite. Aí o dono da pista vem buscar a pista. O dono das caixas de foto vem tirar as caixas de foto. O dono das luzes em excesso vem tirar as luzes dele para levar. E nós temos que ainda pagar. Aí semana que vem o irmão chega no culto. Eu estou desanimado. Que foi? A pista de LED que eu dancei, que suei aqui e tiraram a pista de LED. Não quero mais servir a Deus. Toma decisões por empolgação. Eu estou empolgado. A pregação de hoje me empolgou. Eu decido servir a Deus. O louvor de hoje me empolgou. Eu até chorei. O louvor de hoje me empolgou. Eu tomo a decisão de servir a Deus. Só que amanhã lá na tua casa não tem esse ministério de louvor. Depois de amanhã lá na tua casa não tem esse pregador. É você. É você e você. Em casa, na empresa, na faculdade, por onde você for. Ou seja, eu sei, irmãos, eu sei que é algo progressivo. Eu sei que é algo progressivo. Lembra da ministração das sementes? São sementes que caem, alguma cai em solo fértil, outra cai em solo pedregoso, com espinhos. Eu sei, mas eu preciso fazer com que a minha decisão seja uma decisão forte, porque quando a minha decisão é forte, o espinho pode até me espetar, eu quebro a ponta dele e continuo caminhando. Quando a minha decisão é firme, as pedras podem até querer massacrar as minhas raízes, mas eu chuto elas para lá e continuo a minha caminhada. Será se na vida de Josué era só 1000 maravilhas? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então agora é só tapete vermelho para mim e a minha casa. Não era, irmãos. Não era. Ninguém dá escape de situações adversas. Já falei muito isso aqui. Mas quando eu tomo a decisão certa, eu olho para o alvo e vou caminhando. Pastor, parece que tem uns espinhos querendo entrar no meu caminho. Quebra a ponta dele e continua caminhando. Pastor, parece que tem gente querendo me jogar pedra. Te desvia das pedras e segue caminhando. Pastor, parece que estão falando mal de mim. Deixa falar, continua caminhando, olhando para Cristo. Quem é que faz isso acontecer? Uma decisão firme. A Bíblia diz que Deus não entrega nada para quem tem duplo ânimo. Ou seja, as decisões não são firmes. Segunda-feira ele toma uma decisão, terça é outra, quarta-feira é outra, quinta-feira é outra. Aí fica assim, ó, igual a onda do mar. A Bíblia diz que quem anda como a onda do mar, Deus não entrega nada. Porque segunda-feira tomou uma decisão, terça já é outra, quarta outra, quinta. Aí fica o zigue-zague, ó. Decida e seja firme. Existe um texto bíblico que eu gosto muito, Jó 22, 28, que nós usamos muito ele no Ministério de Empreendedores. Diga comigo, Jó 22, 28. O que é que esse texto bíblico diz? Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Esse texto bíblico tem 2 princípios e um resultado. Princípio número 1, determinar. Decidir. Decide alguma coisa. Princípio número 2, seja firme no que você decidiu. Qual é o resultado? A luz brilhará nos teus caminhos. Pastor, o que significa a luz brilhar nos meus caminhos? Êxito e sucesso.
Para quem? Para quem decide e é firme. Tem gente que entra numa faculdade, ao primeiro semestre ele faz de um curso. Não gostei. Aí ele muda. Segundo semestre é de outro curso. Eu não me identifiquei. Terceiro semestre, vai parar onde, irmãos? Ao final de 10 semestres ele vai receber o diploma de quê? De andarilho. Faculdade, eu quero meu diploma. Qual é? De andarilho. Por quê? Porque tu saiu costurando os cursos tudinho da faculdade. Não é firme na decisão que toma. Você quer fazer engenharia? Entra no primeiro semestre de engenharia e encerra no último. Seja firme na tua decisão. Eu estou indeciso, então não entra. Pastor, mas eu quero entrar para sentir. Então vai. Tem um negócio do sentir, Wendel. Eu quero entrar para me sentir, para me saber se esse é o curso que eu quero. Eu sei que às vezes, dependendo da pessoa, ela realmente precisa sentir isso. Tem alguns professores de faculdade aqui que talvez se deparam com o que eu estou falando de vez em quando, né? Glória a Deus. Decidir é um ato de fé. É confiar que ao escolher seguir a Deus, Ele nos capacitará e nos guiará a ter a coragem de dizer sim ao que é certo, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. Decidir, irmão, servir a Deus. O próprio Deus vai estar conosco na caminhada. Quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, o próprio Deus vai estar conosco. Como diz, a Bíblia é o único livro que quando eu abro para ler com verdade, o autor está do meu lado. É o único, irmãos. Se você abrir um livro hoje, do Rick Warren, ele não está do teu lado. Se você abrir um livro hoje, da Joyce Meyer, ela também não está do teu lado. Mas quando você abre o livro chamado Bíblia, o autor senta do teu lado. Nós não ficamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não dizemos sim para Deus e Ele diz assim, te vira, vamos ver o que é que vai dar. Não, Ele diz assim, eu vou contigo. Eu estou contigo, eu estou no caminho contigo. Lembra da história da pegada na areia? A pessoa estava numa praia, caminhando na praia, carente da presença de Deus. E ela, de repente, olha para trás e vê uma só pegada na areia. E ela diz para si mesma, olha as pegadas. Só tem as minhas, eu estou sozinho. Deus ministra ao coração da pessoa e diz, você está enganado. A pegada que você viu é a minha. E eu estava onde? No meu colo. Por muitas vezes nós olhamos para trás e pensamos que a pegada na areia é nossa e nós estamos sozinhos. Não, irmãos, a pegada da areia é do Pai e nós estamos no colo dele. Nós não estamos sozinhos. O nome dele é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus em nós, Deus ao nosso redor e Deus que mora dentro de nós. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco, na caminhada, na batalha, nos momentos maus. Cada decisão que tomamos, seja ela grande ou pequena, tem uma consequência. A vida de Adão e Eva, por exemplo, foi drasticamente alterada por uma única decisão.
de desobediência no Éden. Olha a profundeza de uma decisão, irmãos. A decisão de desobedecer o mandamento de Deus lá no Éden afetou só Adão e Eva. Sim? Afetou a raça humana inteira, irmãos. E não só a raça humana, afetou tudo. Uma decisão errada lá no Éden afetou todo mundo. Todo mundo. Quem já nasceu e quem vai nascer. Pastor, uma criança, se ela nasceu hoje, ela vai, como diz o ditado, ela vai pagar o pato do erro de Adão e Eva? Vai. Lembra quando Deus chamou Adão? Adão, vem cá. Tanto você como a sua esposa tomaram uma decisão muito errada. E maldita é a terra por tua causa. Isso vale para mim e para você, sacerdote. Existem certas responsabilidades que não são da nossa esposa, é minha e sua. Tem certas situações que não é culpa das nossas esposas, é culpa minha e sua, como sacerdote. Eu sou o sacerdote da minha casa. Se alguma coisa der errado na minha casa, a culpada não é a Fernanda. O principal culpado sou eu, porque eu sou responsável por ela. Tem algum sacerdote aqui? Alguns não entendem essa linguagem e dizem assim: foi por tua causa. A mesma fala de Adão, apontando o dedo para alguém. Adão, o que foi que aconteceu? Foi a mulher que tu me destes. Eva, o que foi que aconteceu? Foi a serpente que me enganou. Deus só não conversou com a serpente perguntando o que foi que aconteceu. A serpente ia culpar alguém. Cada um tem a sua função, na sua missão. A esposa tem a sua função, ela também tem decisões a tomar. Mas nós, como maridos, as nossas decisões são ainda mais fortes. Olha para o Éden. Quando Eva pecou, não aconteceu nada. Deus chamou Eva para alguma coisa, irmãos? Quando Eva pecou, não aconteceu nada. Mas quando Adão provou e tomou também a decisão do erro, ele foi chamado para uma reunião e a sentença foi dada: maldita é a terra. Não foi por causa de vocês, não foi por causa da tua esposa. Maldita é a terra, Adão, por tua causa. Quero abrir esse parênteses aqui para nós, sacerdotes. Amém? Por outro lado, a decisão de Maria em aceitar a vontade de Deus, dizendo: eis aqui a sua serva, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Trouxe salvação para toda a humanidade. Olha o disparate de duas decisões, irmãos. No Éden foi tomada uma decisão de desobediência que afetou o mundo inteiro. Lucas 1, 38. Maria, mãe de Jesus, também está prestes a tomar uma decisão. E a decisão que ela toma foi: cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Maria decidiu ser mãe de Jesus. Ela não foi forçada, ela decidiu abraçar o plano de Deus para a vida dela. E ela foi a mãe do Salvador. Ela foi a porta de entrada, a humana que Deus escolheu para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Você está entendendo, queridos? O que uma decisão pode trazer na minha e na sua vida, quando ela é errada ou quando ela é certa. E lembre-se, hoje nós estamos tomando decisões,
Amanhã nós continuaremos as nossas tomadas de decisões. E eu preciso entender que cada decisão que eu tomo é uma semente. Diga comigo, cada decisão que eu tomo é uma semente. Isso é forte, viu? Entendemos então que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. E em alguns casos, podem ter um impacto eterno. O apóstolo Paulo nos exorta: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Semente, princípio da semeadura, plantio. De Deus não se zomba, tudo que o homem ou mulher plantar, certamente colherá. Irmãos, esse texto ele é muito poderoso. Gálatas 6, 7, ele fala do princípio da semeadura. Ele começa dizendo, né? Não se engane. Ele já começa um alerta: não se engane. 2, de Deus não se zomba. 3, tudo que o homem plantar. 4, certamente. Essa palavra certamente quer dizer com certeza, colherá. Pastor, vou tomar uma decisão, mas eu acho que não vai afetar a minha vida não. Vai. Não tem escapatória, não tem para onde correr. Seja ela assertiva ou errada, vai afetar a tua vida. Uma vez eu trazendo um discipulado para uma pessoa, há anos atrás, essa pessoa estava, irmão, se inclinando para um caminho de erro, de decisões erradas. E eu consegui ter acesso a essa pessoa, fazer um processo de discipulado, de ensino, de orientação. Mas essa pessoa estava tão obstinada a tomar uma decisão errada, que essa pessoa olhou para mim e disse assim, eu disse, olha, a decisão que você está querendo tomar vai afetar muitas áreas da sua vida e vai te trazer muito prejuízo. Não é a vontade de Deus. Leia, a pessoa olhou para mim e disse bravamente, eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha. E essa pessoa tomou essa decisão, irmãos, e ela viveu caminhos amargos, 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 vírgula, até hoje ela colhe frutos amargos. E sabe de uma coisa? Um discipulador, irmãos, ele pode até ter vontade, igual Paulo. Paulo chegou um dia para alguns discípulos e disse assim, a minha vontade é de partir a cabeça de vocês e implantar o ensinamento. Já pensou um discipulador chegar nesse nível, irmãos? A minha vontade é de abrir assim, ó, a cabeça de vocês e implantar o discipulado, porque só no verbo não está dando. Tem hora que o discipulador tem essa vontade, irmãos, mas não pode. Tem que ser do amor. No amor, irmãos, já é do jeito que é. No amor, já é como é. Contei uma vez para vocês, vou replicar aqui. Uma vez um discípulo meu, lá em Imperatriz, faltou o culto domingo. Aí eu baixei a linguagem do apóstolo João, né? E escrevi uma mensagem igual João. Ô amado, graça e paz, meu querido, tudo bem? Senti sua falta no culto. Pra quê, irmãos? Ele me esculachou. Jornal. Olha, a vida é minha, eu faço assim, eu vou no dia que eu quero, eu faço desse jeito. Olha, cuida da tua vida, cuida das tuas coisas. Eu digo, irresponsável é eu. Quem não vale nada é eu. O
que foi que eu fiz? Fingi que a mensagem dele nem chegou. Olha. E aqui estou servindo a Deus, irmãos. Quantas vezes Jesus falou com o jovem rico? Quantas? Quantas? Só uma, irmãos. Só uma. Só uma vez. Faz isso. Não, não vou fazer não. Pois não é. A fila anda, irmãos. Quem está apaixonado por Jesus, já é uma luta a gente conduzir. Imagine quem olha. Quem não quer. Mas a gente vai fazer a nossa parte. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: eu te ajudo. Você me ajuda. A gente vai se ajudando até nós chegar em casa, nas mansões celestiais. Aleluia. Dá um aplauso ao Jesus aí bem forte. Glória a Deus. Ei, Jesus maravilhoso. O poder da decisão na vida cristã. Como cristãos, somos chamados para tomar decisões diárias que glorifiquem a Deus. E isso inclui decidir perdoar. Pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar. E nem precisa, decida. Lembra? Perdoar e amar não são sentimentos, são decisões. Aumenta o fundo musical para ver se eu sinto de perdoar o Vitor. Não, irmãos, que fundo musical? Pastor, traz um sermão sobre perdão para ver se eu sinto de perdoar o Rui. Não, sermão? Nós estamos calejados de falar de perdão aqui, irmãos. Fala de perdão no encontro, fala de perdão no reencontro, fala de perdão na escola bíblica, fala de perdão nos cultos, fala de perdão na célula. Pregar sobre perdão? De novo? Não, irmãos. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Decida perdoar quem te ofendeu e segue tua vida. Decide amar quem você tem que amar e segue a tua vida. Não, pastor, eu estou esperando vir um pregador de fora, lá dos States, para pregar sobre perdão, que aí eu me lanço aqui e o senhor vai ver eu debruçado. Não, irmãos, dedo de patota. Decida, seja homem, seja mulher. Decide perdoar quem te ofendeu. Decide amar quem você tem que amar. São decisões na nossa vida que a gente precisa tomar, que alteram o nosso presente e o nosso futuro. Decisão de perdoar, decisão de amar, decisão de confiar em Deus, decisão de buscar a santidade. Pastor, traz um sermão sobre santidade para ver se eu... Não, irmãos, é decidir ser santo. Lembra da canção que nós muito ouvimos em alguns lugares? Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. São decisões. Diga mais uma vez comigo aí. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. São decisões, não são emoções. Decida ser curado, decida ser santo, decida servir a Deus, decida obedecer a Deus, decida entregar a vida para Jesus, decida ser um homem ou uma mulher de oração, decida conhecer a palavra de Deus. São decisões. Pastor, estou esperando alguém passar aqui em casa e me levar para a academia. Olha, não, irmão, decida fazer uma atividade física.
Estou esperando alguém passar um zíper na minha boca. Não, decida fechar a sua boca. Se você tem que fechar para alguma coisa, para não comer demais, ou para não falar demais. Uma das coisas que Deus me ensinou foi fechar minha boca, irmãos. Eu sei falar na hora certa e abrir a boca na hora certa. E é isso que a Bíblia ensina. Isso é sabedoria. É uma decisão. São muitas. Lembra? 35.000 decisões diárias. Tem gente que não decide fechar a boca. Abre a boca e fala o que vier na telha. Sai machucando gente. Sai entrando em confusão, porque não decide fechar a boca. Em contrapartida, tem gente que não decide abrir. Não, porque eu sou caladinho. A minha família todinha caladinha. Digo, não. E o equilíbrio, da onde? Bora ter equilíbrio, irmãos. Falar na hora certa, calar na hora certa. Tudo isso é decisão. Tudo isso é decisão. O poder da decisão está em nossas mãos. Não somos meros espectadores da nossa existência. Somos agentes livres com a capacidade de escolher. Que possamos, como Josué, declarar hoje que serviremos ao Senhor. Que possamos, como Maria, nos submeter e decidir querer a vontade de Deus nas nossas vidas. Que possamos, a cada amanhecer, tomar a decisão consciente de viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. São decisões. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Queridos, ao longo da vida, nós tomamos muitas decisões nas mais diversas áreas da vida. Decisão sobre o casamento, decisão sobre os filhos, decisão sobre investimentos, decisão sobre cursos que precisamos fazer, capacitação que precisamos trilhar. Mas dentre elas, existe a decisão que foi tomada por Josué, e a decisão que foi tomada também por Maria, e por tantos outros homens. Por mais que havia algo turbulento ao redor deles, mas eles tomaram a decisão certa, e foram firmes nessa decisão. Fique de pé no seu lugar, por favor. Que nós possamos, queridos, como Josué, que nós possamos como Maria, que nós possamos como tantos outros homens e mulheres, que tomaram decisões em suas vidas, dentre elas, a decisão de caminhar com Deus, a decisão de servir a Deus, por mais que as suas cabeças estavam a prêmio, como os nossos irmãos lá no Coliseu, eles tomaram decisões fortes e assertivas de servir a Deus, de caminhar com Deus. Alguns dos nossos irmãos lá no Coliseu tiveram a escolha de não entrar no Coliseu, ou de continuarem decididos a caminhar com Jesus. E a decisão deles foi que abram as portas do Coliseu, porque a minha decisão de caminhar com Jesus eu não mudo. Irmãos, que decisão forte é essa? Alguém estava correndo risco de vida, os leões iam tragar, as espadas iam ultrapassar os corpos, mas a decisão foi forte, a decisão foi convicta, e a decisão foi firme. E hoje em dia, tantas pessoas mudam a decisão por situações tão banais. Muitas pessoas mudam de decisão, de caminhar com Deus, por questões tão fúteis. Enquanto muitos irmãos nossos, eu não preciso nem ir lá atrás, irmãos, hoje em dia, muitos irmãos nossos continuam convictos e decididos a servir a Deus, por mais que corram risco de vida. Feche os seus olhos, começa a falar com o Senhor.